Espírito Santo, entra na minha casa agora e cura a escassez financeira. Oração poderosa. Quantas vezes você olhou para dentro da sua casa e sentiu um peso que não vinha apenas das contas acumuladas, mas da alma cansada, do coração apertado e da sensação de que a vida financeira se tornou uma batalha sem fim? Talvez você tenha tentado de tudo: orações apressadas, decisões impensadas, promessas de recomeço, e ainda assim o vazio permaneceu. A verdade é que a escassez não começa no bolso, mas na mente e no espírito. É uma prisão silenciosa que rouba a paz, enfraquece a fé e faz muitos acreditarem que nasceram para sobreviver e não para vencer. Mas hoje, algo diferente está prestes a acontecer, porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas muda as circunstâncias, ele transforma destinos. Pense nisso. Quantas vezes você trabalhou, se esforçou, deu tudo de si, mas o resultado nunca correspondeu ao seu esforço? Há lares que foram drenados por dívidas, negócios que desabaram por inveja, relacionamentos destruídos pela falta. A escassez não é apenas a ausência de dinheiro, é a ausência da presença que gera provisão. E por isso, Deus te trouxe até aqui. Porque Ele quer curar não apenas sua vida financeira, mas a raiz daquilo que a enfraqueceu. Como está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Essa promessa não é apenas uma frase, é uma convocação espiritual para quem crê que o tempo de escassez chegou ao fim. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, algo começa a mudar no ambiente ao seu redor. Talvez seja um arrepio leve, uma paz repentina, ou apenas a sensação de que esta mensagem foi feita exatamente para você. É o Espírito Santo se aproximando, preparando o terreno da sua vida para plantar algo novo. Ele não entra apenas onde há espaço, ele entra onde há entrega. E se hoje você está cansado de lutar sozinho, é hora de deixar o poder dele agir. Fique até o fim desta oração, porque o que será liberado aqui não é um pedido comum, é uma convocação ao céu. O Espírito Santo está pronto para entrar na sua casa, quebrar correntes invisíveis e restaurar o que o medo destruiu. E quando ele entrar, a falta será expulsa, a mente será renovada, e a provisão deixará de ser um sonho distante para se tornar uma realidade diária. Agora feche os olhos, respire fundo e prepare o coração, porque esta oração não vai apenas tocar a sua vida, ela vai mudar a atmosfera da sua casa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração rasgado e a alma prostrada, reconhecendo que sem ti não há saída, não há força, não há esperança. Entra agora nesta casa, Espírito Santo, atravessando cada parede, cada espaço e cada sombra que o desespero deixou. Toca o chão deste lar, consagra cada canto e faz brotar uma atmosfera nova, onde antes havia medo e falta, que surja coragem e fé. Que tua presença seja percebida como um vento poderoso que atravessa o tempo, que quebra o silêncio da escassez e anuncia o som da vitória. Move os céus em favor desta família, Espírito Santo, e faz com que toda barreira espiritual que bloqueia o progresso financeiro se desfaça agora diante da tua autoridade incontestável. Espírito Santo, o inimigo tentou sufocar esta casa com dívidas, confusão e desesperança, mas hoje te invoco como aquele que restaura o impossível. Nenhum obstáculo pode resistir quando o teu poder entra em ação. Que cada conta impaga se transforme em testemunho, que cada gaveta vazia se torne símbolo da abundância que vem do teu trono. Passa com teu fogo purificador sobre os papéis, sobre os armários, sobre os pensamentos que dizem não vai dar certo, e apaga toda palavra de derrota lançada sobre este lar. Que a presença do teu poder seja tão intensa
que até os objetos inanimados desta casa reconheçam que o dono dela serve a um Deus que nunca falha. Que tudo o que estiver morto na área financeira volte a respirar sob a tua unção, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra agora dentro dos corações cansados que vivem aflitos pela escassez. Reacende o ânimo de quem já perdeu a esperança. Levanta o olhar de quem se habituou à falta e faz florescer novamente o desejo de lutar. Liberta cada mente da escravidão do medo e do conformismo e substitui as lágrimas da derrota por um brilho de fé que não se apaga. Que este sopro divino atravesse o tempo, o espaço e as circunstâncias, transformando contas em recursos, preocupações em oportunidades e desânimo em força. Onde houver incredulidade, planta a semente da confiança. Onde houver miséria, estabelece a tua justiça. Onde houver silêncio, faz ecoar o som da tua promessa. Eu sou o Senhor, o teu provedor. Espírito Santo, toma o controle de tudo o que entra e sai desta casa. Cada moeda, cada salário, cada esforço deve agora estar sob tua supervisão celestial. Guia os pensamentos financeiros para que não haja desperdício nem engano. E dá sabedoria para administrar o que já foi concedido e o que ainda está por vir. Fecha as portas erradas que levam à perda e abre aquelas que foram trancadas por mãos humanas, mas que pertencem àqueles que te obedecem. Declaro que esta casa não será mais território da carência, mas solo fértil, onde a tua abundância se manifesta. Espírito Santo, visita também as emoções deste lar, porque a escassez não mora apenas nas finanças, mas também nos sentimentos. Expulsa o desânimo, a comparação e a inveja que consomem o coração de quem olha para os outros e esquece o poder que há em ti. Ensina cada morador desta casa que prosperidade é consequência da fidelidade e que o verdadeiro tesouro é caminhar em tua presença, confiando no tempo certo da colheita. Faze-os compreender que a riqueza que vem do alto é duradoura, pura e repleta de propósito. Espírito Santo, declara sobre este lar uma nova estação. Que o som que ecoe daqui não seja mais o som da preocupação, mas o som da gratidão. Que a atmosfera mude, que a mente se renove e que o teu poder quebrem os muros que cercam a prosperidade. Derrama ideias criativas, envia oportunidades inesperadas e transforma cada impossibilidade em chance de vitória. Que os pés desta família trilhem caminhos de provisão, que as mãos encontrem recursos e que o coração transborde de fé. Espírito Santo, este é o momento da virada, o instante em que a escassez cede lugar à abundância e a presença do teu poder passa a governar tudo o que existe neste lar. Espírito Santo, entra novamente neste lar e remove tudo o que pesa sobre a alma e impede o fluir da prosperidade. Varre deste ambiente as sombras do medo, o eco das palavras negativas e a presença silenciosa da culpa que paralisa. Que tua presença suave e poderosa percorra cada cômodo e toque o coração de cada pessoa que aqui habita, libertando-as das lembranças que ainda as prendem ao passado de fracasso. Que o ar desta casa seja purificado pela tua essência e que o ambiente espiritual seja completamente restaurado. Onde havia confusão, coloca ordem. Onde existia estagnação, estabelece movimento. E onde morava o desespero, faz brotar a esperança de um novo começo. Espírito Santo, limpa os pensamentos que alimentam a escassez. Retira as crenças que dizem não é possível e planta a certeza de que tudo pode ser transformado quando a fé está viva. Apaga os registros de derrotas antigas e substitui por memórias de superação, coragem e gratidão. Que cada mente se torne livre para pensar grande, para imaginar soluções, para acreditar que a abundância é um direito de quem caminha em tua luz. Que nenhuma influência sombria tenha poder de distorcer o propósito que tu tens para esta família. Espírito Santo, retira também os pesos emocionais que impedem o avanço.
Leva embora a tristeza acumulada pelas perdas, o ressentimento por promessas não cumpridas e a sensação de que nada dá certo. Liberta os corações das mágoas, das comparações e dos sentimentos de incapacidade. Ensina cada um a se ver como tu os vês, capazes, dignos e escolhidos para vencer. Que o passado perca a força e que o presente seja iluminado por uma esperança inabalável. Espírito Santo, visita os sonhos esquecidos, as metas que foram engavetadas, os planos que o medo fez adormecer. Reacende a vontade de crescer, de prosperar, de acreditar que é possível romper com o ciclo da falta. Tira o cansaço que vem da repetição de esforços sem resultados e substitui por energia renovada, por foco e direção. Que cada passo dado a partir de hoje seja guiado pela tua sabedoria e que o caminho da abundância se torne visível, simples e seguro. Espírito Santo, afasta as vozes externas que geram confusão, silencia as opiniões que trazem dúvida e coloca no coração desta família a tua verdade imutável. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que cada palavra contrária, cada inveja, cada desejo de derrota lançado contra este lar perca totalmente o poder. Que os olhos espirituais se abram para ver que não há escassez onde há a tua presença. Que a proteção do teu poder seja muralha em torno desta casa, impedindo qualquer influência destrutiva de entrar. Espírito Santo, faz uma limpeza total, não só nas paredes e nos cômodos, mas também nas almas. Renova o ambiente espiritual com a tua pureza e transforma este lar em um templo de paz, produtividade e abundância. Que cada respiração seja um sinal de renascimento e que o ar carregue a leveza da libertação. Onde antes havia tensão, instala tranquilidade. Onde reinava o medo, planta coragem. E onde o fracasso parecia definitivo, estabelece o início de uma nova história. Que a limpeza que hoje acontece neste lar seja o ponto de partida para uma vida financeira, restaurada, próspera e cheia de propósito sob o teu comando eterno. Espírito Santo, visita agora este lar e desperta a fé adormecida que o medo sufocou. Sopra vida sobre os corações que já desistiram de acreditar em mudanças e reacende a chama da esperança. Muitos aqui se levantaram inúmeras vezes e voltaram a cair. Mas hoje, sob tua presença, tudo será diferente. Que a confiança renasça como o sol depois de uma longa noite. Que cada lágrima que caiu sem resposta se transforme em semente de renovação. Espírito Santo, ensina que crer não é ver com os olhos, mas com o coração, e que mesmo quando nada parece acontecer, tu já estás agindo nos bastidores da vida. Mostra que não há impossibilidade diante do teu poder, e que todo deserto é apenas o cenário onde floresce o milagre para quem não desiste de confiar. Espírito Santo, quebra as correntes invisíveis da incredulidade. Rompe com as vozes internas que dizem não vai dar certo e substitui-as por palavras de força e vitória. Que cada pensamento negativo se curve diante da tua autoridade. Ensina que confiar em ti é um ato de coragem, uma escolha que desafia o medo e vence o desespero. Que este lar seja uma fortaleza espiritual, um lugar onde o coração aprende a descansar mesmo quando os ventos são contrários. Mostra que o teu tempo é exato e que a demora nunca é ausência, mas lapidação. O teu silêncio, Espírito Santo, não é esquecimento, é preparação para algo maior do que se imagina. Espírito Santo, toca o íntimo de quem perdeu o ânimo por causa das dificuldades financeiras. Transforma a desconfiança em fé viva, capaz de mover montanhas. Faz brotar em cada alma a certeza de que o amanhã será melhor que o hoje, porque tu estás no controle. Que as contas, as dívidas e as preocupações deixem de ser motivo de angústia e se tornem oportunidade de ver o teu agir. Que esta casa testemunhe o poder de quem acredita sem duvidar, mesmo quando o cenário parece contrário.
Espírito Santo, devolve a serenidade aos corações inquietos. Ensina que confiar é entregar e que entregar é libertar-se da necessidade de controlar tudo. Retira o peso de quem carrega sozinho os problemas e mostra que o fardo se torna leve quando colocado nas tuas mãos. Que cada morador deste lar aprenda a descansar em ti, mesmo sem entender os caminhos. Que sintam paz no meio da espera e força para continuar caminhando, mesmo sem enxergar o destino. Espírito Santo, desperta a coragem de recomeçar. Onde a desconfiança fez morada, planta fé. Onde a frustração criou raízes, coloca esperança. Onde a vergonha do fracasso se instalou, estabelece dignidade. Que cada passo dado a partir de agora seja um ato de fé. E cada decisão, uma expressão de confiança. Que esta casa viva o renascimento da coragem de sonhar novamente, de se levantar com determinação e seguir acreditando que o impossível é apenas o teu campo de trabalho. Espírito Santo, sela este lar com a força da confiança inabalável, que nenhuma circunstância futura tenha poder de abalar o que foi restaurado hoje. Que as palavras negativas sejam anuladas e substituídas por promessas vivas. Que cada respiração dentro desta casa lembre que a esperança venceu o medo e que a confiança renasceu sob tua presença. A partir deste momento, que cada coração aqui saiba: quem confia em ti nunca caminha sozinho, e quem te chama com fé jamais é esquecido. Espírito Santo, entra nesta casa e ilumina com tua presença os caminhos que ainda estão escondidos. Revela as oportunidades que o medo fez parecer distantes e mostra as portas que estavam diante dos olhos, mas foram encobertas pela dúvida e pelo cansaço. Muitos aqui têm vivido dias de busca incessante, sem perceber que a resposta já está mais próxima do que imaginam. Que a tua luz revele o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Remove os véus da confusão e faz com que cada mente entenda o propósito oculto por trás dos desafios. Espírito Santo, guia os passos de quem se sente perdido e mostra que o fechamento de algumas portas não foi fracasso, mas proteção. Que esta casa aprenda a reconhecer que tua sabedoria sempre prepara algo maior do que qualquer perda. Espírito Santo, revela as fontes de provisão que estavam adormecidas. Que ideias antigas voltem à tona com nova força, que talentos esquecidos ressurgam com propósito e que dons ocultos sejam agora ativados. Coloca em cada coração uma visão clara, estratégica e inspirada por ti. Que cada membro desta casa receba entendimento sobre o que precisa ser feito para alcançar prosperidade. Onde existia indecisão, traz direção. Onde havia confusão, traz clareza. Onde reinava o medo de tentar, planta ousadia. Espírito Santo, ensina-os que o segredo da abundância não está em correr atrás do ouro, mas em seguir fielmente a tua voz. Espírito Santo, fala ao coração de quem sente que tudo o que tentou falhou. Mostra que cada porta fechada foi apenas um redirecionamento para algo melhor. Que ninguém neste lar veja o tempo perdido como desperdício, mas como um treinamento para o novo que se aproxima. Revela os caminhos que levam ao propósito, as alianças certas, os lugares onde o favor os espera. Que as oportunidades apareçam de forma tão clara que não restem dúvidas de que és tu agindo. Espírito Santo, revela também os bloqueios espirituais que impedem o avanço financeiro. Mostra se há algo que precisa ser corrigido, se existe desordem, injustiça ou atitudes que precisam ser transformadas. Dá coragem para mudar, sabedoria para discernir e humildade para obedecer. Que nenhuma bênção se perca por falta de discernimento. Ensina cada morador desta casa a reconhecer tua voz no meio do ruído do mundo, a seguir tua direção, mesmo quando ela parece contrária à lógica. Espírito Santo, abre as portas que nenhum homem pode fechar.
Derruba as barreiras que foram erguidas por inveja, injustiça ou limitações humanas. Que contratos, negócios e oportunidades que estavam retidos sejam liberados agora. Que cada pessoa nesta casa experimente o mover do teu poder em áreas que pareciam paralisadas. Cria caminhos onde não havia passagem. Constrói pontes onde só existiam abismos e transforma o impossível em testemunho de tua fidelidade. Espírito Santo, que esta casa viva um tempo de revelações contínuas. Que cada novo dia traga consigo uma resposta, uma direção e um sinal do teu cuidado. Faz com que o coração desta família aprenda a ouvir o teu sussurro suave em meio às pressões do cotidiano. Que a tua luz guie decisões, negociações e relacionamentos, e que nenhuma porta aberta por ti seja fechada pelo medo ou pela dúvida. Espírito Santo, revela o extraordinário dentro do comum, o milagre dentro do cotidiano, e faz desta casa um lugar onde as oportunidades se multiplicam e a tua presença permanece. Espírito Santo, entra nesta casa e toca as fontes que secaram. Há sonhos interrompidos, projetos esquecidos e talentos soterrados sob o peso das frustrações. Sopra sobre cada um deles e faz com que voltem a fluir como rios que voltam ao seu curso natural, onde o esforço já não trazia retorno. Que o movimento do teu poder traga resultados inesperados. Restaura o vigor nas mãos cansadas, a esperança nos corações abatidos e a motivação nos que perderam o ânimo. Que o trabalho que antes parecia em vão se torne agora semente de uma colheita abundante. Espírito Santo, desperta o que está dormente e ressuscita o que parecia perdido, porque quando tu decides agir, até o estéril dá frutos e o improvável se torna possível. Espírito Santo, restaura as fontes da provisão que foram bloqueadas pela falta de fé e pelas palavras negativas lançadas sobre esta casa. Substitui o medo de faltar pela confiança de que o suprimento vem de ti. Que nenhuma preocupação consiga ofuscar a certeza de que tu és aquele que abre caminhos até no deserto. Faz brotar ideias criativas que tragam novos recursos e oportunidades honestas. Toca as mãos que trabalham e transforma o suor em vitória. Que cada talento seja um canal de bênção e que o fruto do esforço seja multiplicado com equilíbrio e sabedoria. Espírito Santo, restaura também as fontes da alegria que a escassez tentou apagar. Que o riso volte a ecoar neste lar, não por causa das riquezas, mas pela paz que vem de confiar em ti. Onde o peso da necessidade gerou tristeza, planta leveza e gratidão. Mostra que prosperidade não é apenas ter, mas viver em plenitude, com serenidade e contentamento. Que cada conquista seja celebrada com humildade e cada desafio seja enfrentado com fé. Que o teu poder transforme as lágrimas de angústia em testemunhos de vitória. Espírito Santo, toca as relações desta casa, pois muitas vezes as fontes da prosperidade se secam não pela falta de recursos, mas pela ausência de harmonia. Que haja perdão onde houve mágoa, união onde houve divisão e respeito onde reinava o silêncio frio. Que o amor renasça e a paz se torne o alicerce sobre o qual toda a prosperidade será edificada. Remove o orgulho que impede reconciliações e substitui-o pela ternura que fortalece lares. Quando o amor volta, o favor retorna e o fluxo da bênção volta a correr livremente. Espírito Santo, restaura a fé como fonte de poder. Que cada oração feita neste lar seja combustível para um novo tempo. Que os corações que antes oravam apenas por necessidade, agora o façam por amor e intimidade contigo. Reacende a chama do altar que apagou. Desperta o prazer em buscar tua presença e mostra que toda a abundância verdadeira nasce da comunhão contigo. Que a fé seja o solo fértil onde os milagres florescem e a constância seja o canal que mantém o fluir do teu favor. Espírito Santo, transforma esta casa em um manancial inesgotável.
que nada mais seque, nada mais enfraqueça e nada mais se perca. Que cada membro desta família seja uma fonte viva de esperança, sabedoria e prosperidade. Que o trabalho prospere, que os planos frutifiquem e que as portas permaneçam abertas. Que este lar se torne símbolo de restauração, exemplo de superação e prova visível de que quando tu tocas as fontes, a escassez é substituída por um fluxo contínuo de bênçãos e paz. Espírito Santo, restaura neste lar tudo aquilo que a escassez destruiu. Que os sonhos, antes adormecidos pela dor da falta, voltem a pulsar com esperança. Renova a força de quem se cansou de tentar e mostra que o tempo de frutificar chegou. Toca o coração de quem vive com medo de recomeçar e planta coragem onde antes havia incerteza. Que cada esforço, por menor que pareça, seja transformado em colheita. Restaura os caminhos bloqueados, reergue os projetos interrompidos e abre novas fontes de sustento. Que o trabalho desta casa prospere, que as ideias ganhem forma e que os resultados surpreendam. Espírito Santo, faz renascer o ânimo, reacende a fé e transforma esta casa em símbolo de recomeço, onde o impossível se torna o campo da tua ação e o milagre, a marca de um novo tempo. Espírito Santo, entra neste lar e destrói toda a corrente espiritual que aprisiona o crescimento financeiro desta família. Tua presença é fogo que consome o que impede o fluir da abundância. Quebra neste instante toda palavra lançada com intenção de fracasso, todo pensamento de derrota, todo peso que impede o avanço. Liberta as mentes do medo de tentar e os corações da culpa de prosperar. Que nenhum grilhão espiritual permaneça intacto diante do teu poder. Onde o inimigo tentou erguer muralhas, derruba-as com o som da tua autoridade. Que as correntes que prendem o destino financeiro deste lar sejam desfeitas uma a uma, e que os céus se abram para liberar o que estava retido. Espírito Santo, revela e destrói toda maldição que entrou sem permissão. Sejam palavras, invejas, julgamentos ou pactos que bloqueiam o progresso, que tudo seja desfeito pela força da tua presença. Purifica os caminhos profissionais e livra cada morador desta casa das influências ocultas que sugam energia, ânimo e fé. Corta laços espirituais com ambientes de injustiça, de engano e de desonestidade. Que a pureza retorne, que a verdade reine e que o trabalho volte a ser instrumento de honra. Que cada passo dado a partir de hoje seja livre, leve e protegido sob tua direção soberana. Espírito Santo, liberta as emoções aprisionadas que impedem a prosperidade. Remove o medo de perder, a insegurança de falhar e o orgulho de pedir ajuda. Ensina que a verdadeira riqueza não nasce da pressa, mas da sabedoria. Toca os corações que guardam ressentimentos e cura as feridas da comparação e da frustração. Que ninguém nesta casa olhe para o que falta, mas para o que já tem. Liberta-os da escravidão da dúvida e planta no centro de cada alma a coragem de acreditar outra vez. Espírito Santo, retira o peso dos erros passados. Muitos aqui ainda carregam a culpa de decisões que não deram certo, de investimentos perdidos, de oportunidades desperdiçadas. Mostra que o perdão é o início da libertação. Que cada lembrança de queda se torne lição e cada falha degrau para um novo tempo. Que a vergonha seja substituída pela sabedoria e que o arrependimento sincero abra o caminho para um recomeço sem condenação. Liberta esta casa do fardo da autopunição e da falsa ideia de que não merecem prosperar. Espírito Santo, corta todo ciclo repetitivo de perdas. Onde o dinheiro entra e desaparece, estabelece equilíbrio e propósito. Onde há desperdício, traz disciplina. Onde há desordem, traz organização. E onde há atraso, traz pontualidade. Liberta esta família da mentalidade da escassez e coloca em seus corações a consciência da administração sábia.
que aprendam a valorizar cada recurso, a investir com inteligência e a reconhecer o verdadeiro sentido da provisão. Espírito Santo, que este lar seja conhecido como casa liberta. Que não haja prisão emocional, financeira ou espiritual que se mantenha de pé após a tua visita. Que tudo o que estava travado volte a fluir e que cada ambiente seja tomado por paz e progresso. A partir de hoje, nenhuma força contrária terá poder de interferir nos planos que tu tens para esta família. Que os passos sejam firmes, as decisões acertadas e os resultados multiplicados. Espírito Santo, que este lar caminhe livre, próspero e blindado sob o teu poder invencível. Espírito Santo, liberta esta casa de todo o laço invisível que impede o avanço e bloqueia a prosperidade. Rompe as correntes que o medo e a dúvida construíram em torno dos pensamentos e abre caminho para a liberdade plena. Onde existia prisão financeira, estabelece renovo. Onde havia desordem, cria equilíbrio. E onde a injustiça prosperava, planta justiça e restituição. Corta toda a raiz de opressão, toda influência espiritual contrária e todo peso emocional que impede a manifestação da abundância. Que as mãos que trabalham encontrem resultados, que o esforço não seja mais em vão e que o coração de cada morador seja livre para crer, agir e vencer. Espírito Santo, quebra os grilhões invisíveis que aprisionam esta família e estabelece, de uma vez por todas, o poder libertador da tua presença neste lar. Espírito Santo, entra neste lar e ergue novamente o que foi destruído pela escassez, pelo medo e pelo cansaço. Toca as ruínas emocionais, financeiras e espirituais desta família e transforma-as em alicerces sólidos de um novo tempo, onde a dor abriu feridas, coloca cura, onde a perda gerou descrença, planta fé, onde a falta derrubou estruturas, levanta colunas de esperança, faz renascer os planos que foram abandonados por medo de recomeçar. Que o desânimo não tenha mais voz dentro desta casa e que a tua força devolva o ânimo de lutar. Espírito Santo, levanta este lar como um símbolo vivo de reconstrução, um exemplo de que nada é irreversível quando tu estás presente. Espírito Santo, reconstrói o coração dos que se sentiram derrotados pela vida. Toca profundamente as emoções e apaga a sensação de fracasso. Que cada lágrima caída no chão se transforme em tijolo de fé para edificar uma nova história. Substitui a angústia pelo propósito e a culpa pela gratidão. Mostra que o fim de uma fase é apenas o início de algo melhor preparado por ti. Que cada morador desta casa olhe para o passado não com dor, mas com sabedoria, reconhecendo que tudo serviu para fortalecê-los. Espírito Santo, restaura o ambiente espiritual desta casa. Remove o peso do negativismo e estabelece uma atmosfera de paz e progresso. Que as conversas sejam cheias de esperança, que as palavras construam e que os pensamentos gerem fé. Restaura o prazer em orar, o hábito de agradecer e a coragem de continuar crendo mesmo quando o resultado ainda não é visível. Que o ar deste lar carregue o perfume da tua presença e que cada novo dia seja uma oportunidade de começar outra vez com o coração limpo e a mente renovada. Espírito Santo, reconstrói também a visão financeira deste lar. Onde havia desperdício, ensina sabedoria. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia impulsividade, planta controle. Que cada decisão tomada daqui em diante seja fruto de discernimento, reestrutura as finanças, reorganiza prioridades e estabelece ordem em tudo o que estava fora do lugar. Que o dinheiro volte a cumprir seu propósito, servir como ferramenta de bênção e não como fonte de angústia. Espírito Santo, reata os vínculos quebrados pelas pressões da escassez. Une corações divididos, reconcilia relacionamentos feridos e faz renascer o respeito, o diálogo e o amor. Ensina que a verdadeira prosperidade nasce da união e da paz.
Onde o orgulho separou, coloca humildade. Onde o silêncio criou distância, traz comunicação sincera. Que a reconstrução desta casa seja completa, não apenas nas finanças, mas também nos afetos e nos valores. Espírito Santo, estabelece neste lar o marco de um novo tempo. Que daqui em diante a palavra recomeço seja sinônimo de esperança e não de medo. Que os moradores desta casa saibam que não estão sozinhos, que o teu poder trabalha mesmo quando eles descansam. Faz florescer o que parecia morto, levanta o que estava caído e ilumina o que o desespero havia escurecido. Que a reconstrução iniciada hoje se torne permanente, sólida e abençoada, porque foi erguida sobre o fundamento do teu poder, guiada pela tua sabedoria e sustentada pela tua presença constante. Espírito Santo, reconstrói neste lar tudo o que foi perdido pela dor, pela pressa e pela desesperança. Levanta novamente as paredes da fé, os pilares da confiança e o telhado da coragem. Que o que foi destruído pela escassez se torne o terreno fértil da prosperidade e que cada ruína se converta em sinal de renascimento. Sopra vida sobre os sonhos que o tempo apagou. Restitui o brilho da esperança e devolve a força a quem acreditou que não havia mais saída. Espírito Santo, refaz as bases deste lar, firma cada alicerce na tua verdade e estabelece um novo tempo, onde o passado deixa de ser lembrado como dor e passa a ser o testemunho do teu poder. Espírito Santo, entra nesta casa e transforma a maneira como cada mente enxerga a vida. Que todo pensamento limitado seja quebrado e substituído por uma visão de fé e possibilidades. Quantas vezes esta família olhou para a falta e esqueceu do poder da tua provisão? Quantas vezes o medo do amanhã impediu o agir da esperança? Hoje, Espírito Santo, visita cada pensamento e reprograma o raciocínio de cada pessoa deste lar. Que aprendam a pensar grande, a esperar o melhor e a acreditar que o impossível é apenas o campo onde o teu poder se manifesta. Remove as ideias de fracasso, as palavras de derrota e o hábito de reclamar. Ensina-os a enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos e a declarar vitória onde antes só havia dúvida. Espírito Santo, liberta esta casa da mentalidade da escassez. Que os moradores deixem de pensar que não merecem prosperar, que não são capazes ou que sempre estarão um passo atrás. Implanta uma nova consciência, firmada na tua verdade, a de que são herdeiros de promessas, filhos da abundância e participantes do teu plano de prosperidade e paz. Toca as mentes que vivem em ansiedade, que calculam o futuro com medo e que esperam a perda antes mesmo da vitória. Que elas sejam transformadas em mentes equilibradas, confiantes e dirigidas pela fé. Espírito Santo, apaga os traumas antigos ligados ao dinheiro, ao trabalho e às falhas do passado. Muitas vezes, o sofrimento criou um ciclo de medo e culpa que aprisionou os pensamentos. Que esse ciclo se rompa agora. Que cada lembrança de perda se torne aprendizado. Cada erro se transforme em sabedoria e cada queda em força para recomeçar. Restaura a mente de quem acredita que prosperar é pecado ou vaidade e mostra que prosperidade é um reflexo da tua bondade quando o coração é puro e justo. Espírito Santo, ensina esta família a pensar conforme o teu propósito. Que cada pensamento seja filtrado pela tua verdade e não pelas vozes do mundo. Que aprendam a meditar em palavras que edificam, a alimentar o cérebro com esperança e a direcionar o foco para o bem. Que cada decisão financeira nasça da calma e não do desespero, da sabedoria e não da pressa. Restaura a capacidade de planejar com equilíbrio e agir com fé. Que o medo do fracasso nunca mais seja a bússola deste lar, mas sim a confiança em tua fidelidade. Espírito Santo, desperta a criatividade e a inteligência que estavam adormecidas.
Que ideias novas surjam, que soluções inovadoras apareçam e que caminhos inesperados se abram. Toca os dons e talentos que estavam escondidos sob a timidez e a insegurança. Mostra que pensar com fé é o primeiro passo para viver com abundância. Que os pensamentos sejam férteis, produtivos e inspirados pelo teu mover. Que cada pessoa desta casa aprenda a usar a mente como instrumento de construção e não de destruição. Espírito Santo, sela esta casa com uma nova mentalidade. Que daqui em diante os pensamentos estejam alinhados com os teus planos e que cada decisão seja guiada pela sabedoria celestial. Que o pessimismo nunca mais encontre abrigo, que a dúvida não encontre espaço e que o medo seja expulso para sempre. Que esta família pense com propósito, fale com convicção e viva com confiança. A mente reprogramada pela fé torna-se fonte de milagres. E este lar, agora, será o campo fértil onde a esperança se transforma em conquista. Espírito Santo, renova a mente desta casa e transforma cada pensamento em um canal de fé e sabedoria. Retira as ideias de fracasso, medo e limitação e substitui-as por visão, coragem e esperança. Que cada morador aprenda a pensar conforme a tua vontade, enxergando possibilidades onde antes via obstáculos. Ensina-os que prosperidade começa na mente que crê, na palavra que edifica e na atitude que confia. Que o pessimismo não encontre abrigo e que a ansiedade perca o domínio sobre os corações. Espírito Santo, faz com que esta casa seja guiada por pensamentos de vitória e que a mente de cada um aqui se torne o solo fértil onde germinam os sonhos que nascem do teu propósito. Espírito Santo, visita agora as mãos cansadas desta casa, aquelas que trabalharam em silêncio, que se esforçaram sem reconhecimento, que lutaram contra a escassez e ainda assim permaneceram firmes. Que tua presença renove a força física e espiritual de quem não desistiu, mesmo diante das dificuldades. Toca cada palma, cada dedo, cada gesto que simboliza esforço e dedicação. Onde havia fadiga, traz vigor. Onde havia dor, traz cura. Onde havia fraqueza, instala poder. Espírito Santo, faz dessas mãos instrumentos de criação, prosperidade e bênção. Que tudo o que tocarem prospere, que tudo o que fizerem seja multiplicado e que nenhuma obra das trevas consiga roubar o fruto do seu trabalho. Espírito Santo, unge as mãos que carregam responsabilidades e lutas silenciosas. Aquelas que trabalham por amor, que sustentam famílias, que cuidam, que servem e que constroem. Derrama sobre elas sabedoria, paciência e precisão. Que cada movimento seja guiado pelo teu propósito, que cada decisão profissional seja abençoada e que cada esforço encontre retorno justo. Transforma o trabalho cansativo em missão e o suor derramado em semente de colheita abundante. Que o resultado do labor seja honra, que o sustento nunca falte e que o coração de quem trabalha encontre alegria no servir. Espírito Santo, toca também as mãos que se sentem vazias, aquelas que não têm conseguido produzir, criar ou prosperar. Onde o desânimo dominou, coloca motivação. Onde o fracasso criou medo, implanta coragem. Onde a escassez gerou paralisia, estabelece movimento. Sopra sobre elas um novo tempo de criatividade e direção. Mostra novos caminhos, inspira novas habilidades e desperta dons adormecidos. Que cada morador desta casa descubra que o trabalho é sagrado quando é conduzido por ti. Espírito Santo, abençoa as mãos que já desistiram de tentar. Muitas foram feridas por rejeições, injustiças e frustrações, mas hoje, sob tua presença, elas serão restauradas. Retira o peso das tentativas frustradas, das portas que se fecharam e das oportunidades perdidas. Coloca em suas palmas o teu selo de recomeço.
Que sintam novamente o prazer de agir, a segurança de criar e a confiança de avançar. Que nenhuma ferida passada impeça o fluir do que está por vir. Espírito Santo, visita também as mãos que administram, que cuidam dos recursos, que tomam decisões financeiras. Que nelas não haja precipitação nem desperdício, mas equilíbrio e discernimento. Ensina que cada centavo é semente e que, semeada com sabedoria, traz colheitas extraordinárias. Guia o uso do que chega, protege o que sai e multiplica o que permanece. Que tudo o que for conquistado por essas mãos seja motivo de gratidão e testemunho, nunca de vaidade. Espírito Santo, declara sobre esta casa que as mãos dos seus moradores são mãos de bênção. Que não haja mãos paradas por falta de oportunidade, nem mãos vazias por ausência de fé. Que tudo o que for feito a partir de hoje seja acompanhado pela tua graça e pela tua direção. Onde houver trabalho, haja prosperidade. Onde houver serviço, haja recompensa. Onde houver esforço, haja resultado. Que estas mãos, antes cansadas e limitadas, tornem-se agora símbolos de vitória e testemunho vivo de que quem trabalha sob o teu poder jamais será envergonhado. Espírito Santo, toca as mãos que lutam, trabalham e perseveram mesmo quando o retorno parece distante. Fortalece o esforço de quem não desistiu, abençoa o labor diário e transforma o cansaço em colheita. Que o suor derramado não seja em vão, mas semente plantada para dias de abundância. Faz prosperar o trabalho honesto, abre novas portas de sustento e fecha as que trazem desgaste sem propósito. Ensina que o valor não está apenas no resultado, mas na fidelidade em continuar. Espírito Santo, unge estas mãos para criar, servir e multiplicar, tornando-as instrumentos de bênção e testemunho de que o esforço feito com fé jamais fica sem recompensa. Espírito Santo, entra neste lar e traz a paz que o dinheiro nunca pôde comprar. Há corações inquietos, mentes sobrecarregadas e noites sem descanso por causa das preocupações financeiras. Tua presença é o antídoto para a ansiedade que consome e o medo que paralisa. Envolve esta casa com uma serenidade profunda que silencia as vozes do desespero e acalma as tempestades da alma. Que cada ambiente seja tomado por tranquilidade e que a paz se torne o novo alicerce da prosperidade. Espírito Santo, mostra que a abundância começa quando o coração aprende a descansar em ti e que nenhum plano floresce em meio à agitação. Ensina esta família a desacelerar por um instante para ouvir o som da tua voz guiando cada decisão. Espírito Santo, renova o interior de quem vive em alerta constante, tentando resolver tudo com as próprias forças. Retira o peso da autossuficiência e substitui pela confiança plena em ti. Que o medo de faltar dê lugar à certeza de que tu nunca deixas faltar o essencial. Enche cada mente com sabedoria para compreender que paz não é ausência de luta, mas a presença do equilíbrio em meio a ela. Que cada respiração dentro deste lar se torne um lembrete de que o controle pertence a ti e que descansar em tua vontade é o maior ato de fé. Espírito Santo, cura as feridas emocionais causadas pela falta. Quantos se magoaram por causa de discussões sobre dinheiro, quantos se afastaram tentando proteger o pouco que tinham. Toca cada lembrança amarga e transforma-a em lição. Ensina que a paz é a base sobre a qual a prosperidade se sustenta. Onde há guerra, há desperdício. Onde há serenidade, há multiplicação. Que este lar aprenda a proteger a paz como seu bem mais precioso, porque é dela que nasce toda forma de abundância verdadeira. Espírito Santo, planta em cada coração o contentamento. Ensina que a gratidão é o terreno fértil onde germinam os milagres. Que os moradores desta casa saibam agradecer mesmo pelas pequenas conquistas e que cada ato de gratidão se torne um convite para mais bênçãos. Remove a comparação,
o ciúme e o desejo de ter o que não foi conquistado com honestidade. Substitui a pressa de alcançar tudo pela alegria de reconhecer o quanto já foi dado. Espírito Santo, estabelece a harmonia entre os que habitam este lar. Que nenhuma discussão por causa de contas, dívidas ou limitações destrua a união. Que o diálogo seja instrumento de entendimento e não de conflito. Coloca mansidão nas palavras e doçura nos gestos. Que a paz reine nas decisões e que cada escolha financeira seja feita sob o som suave da tua direção. Quando há comunhão, há crescimento. Quando há unidade, há prosperidade. Espírito Santo, sela esta casa com a tua paz permanente. Que nenhum ruído do mundo consiga perturbar o ambiente espiritual estabelecido aqui. Que cada amanhecer traga calma e cada anoitecer descanso. Que o coração de cada membro desta família saiba que a verdadeira prosperidade não nasce da corrida, mas da quietude. Não do acúmulo, mas da confiança. Não do medo, mas da fé. Que esta paz, firmada pela tua presença, produza frutos de estabilidade, equilíbrio e abundância contínua. Onde há paz, o teu poder opera sem limites, e esta casa agora se torna o reflexo vivo dessa promessa. Espírito Santo, derrama sobre esta casa uma paz profunda que silencia o medo e cura a inquietação provocada pela falta. Que o coração aflito encontre descanso e que a mente cansada descubra serenidade no teu cuidado. Onde antes havia tensão por causa das dívidas e das incertezas, instala tranquilidade e confiança. Ensina a esta família que a verdadeira prosperidade floresce em solo de paz e que nenhum plano prospera em meio à ansiedade. Que cada morador aprenda a entregar o controle a ti, confiando que o tempo certo está em tuas mãos. Espírito Santo, faz desta casa um refúgio de calma, equilíbrio e esperança, onde o teu poder se manifesta não no barulho da pressa, mas na quietude de quem confia. Espírito Santo, entra nesta casa e desperta no coração de cada morador o poder da gratidão. Que cada suspiro, cada gesto e cada palavra se tornem uma oferta viva de reconhecimento pelo que já foi recebido. Quantas vezes a pressa por conquistas futuras fez com que esquecessem das bênçãos do presente? Hoje, Espírito Santo, ensina que agradecer não é apenas um ato de cortesia espiritual, mas a chave que abre as comportas do céu. Que o olhar se volte para o que foi restaurado, para o pão sobre a mesa, para o teto que abriga, para o amor que sustenta, e que cada lembrança de tua fidelidade renove a fé no que ainda virá. Espírito Santo, liberta esta casa da murmuração. Apaga o hábito de reclamar do que falta e desperta a sensibilidade para enxergar o que sobra de graça e bondade. Que cada membro desta família aprenda a agradecer até mesmo pelas dificuldades, entendendo que cada luta foi uma escola e cada lágrima um caminho de amadurecimento. Que o coração grato substitua a ansiedade e que a boca que antes se abria para lamentar agora proclame louvor. Onde a reclamação gerava escassez, que a gratidão produza abundância. Espírito Santo, transforma o olhar dos que vivem, esperando grandes milagres, e faz com que reconheçam os pequenos que acontecem todos os dias. Que vejam tua mão nos detalhes, no ar que respiram, no amanhecer que se repete, na força que os levanta a cada manhã. Que a gratidão se torne um estilo de vida, e não apenas uma reação momentânea a uma bênção recebida. Ensina-os a agradecer antes de ver, a louvar antes de conquistar e a confiar mesmo sem compreender. Espírito Santo, planta neste lar a sabedoria de celebrar cada etapa, sem desprezar os processos. Ensina que o tempo de espera também é tempo de bênção e que o aprendizado do caminho é tão valioso quanto a chegada ao destino. Que a gratidão transforme o ambiente espiritual desta casa, tornando-a leve, harmoniosa e propícia para novos milagres. Onde há reconhecimento, o céu se move. Onde há ingratidão, o fluir é interrompido.
Por isso, que esta família escolha diariamente agradecer para que o mover do teu poder nunca cesse. Espírito Santo, faz da gratidão a linguagem desta casa. Que ela esteja nas palavras, nas atitudes, nas orações e nas intenções. Que pais e filhos aprendam a agradecer uns pelos outros, que o lar se torne um espaço onde se valoriza o esforço e se reconhece o cuidado. Que os gestos simples, como compartilhar o alimento e dividir o tempo, sejam vistos como bênçãos e não como obrigações. Que o som da gratidão ecoe entre as paredes deste lar e suba como perfume agradável até o céu. Espírito Santo, transforma a gratidão em multiplicação. Que cada expressão sincera de reconhecimento traga de volta uma nova porção de bênçãos. Que a gratidão abra portas que estavam trancadas, cure feridas que pareciam incuráveis e atraia oportunidades que antes não existiam. Que este lar viva o milagre de ver o pouco se tornando muito simplesmente por escolher ser grato. Que o ambiente desta casa se torne morada da tua presença constante, porque onde há gratidão, há movimento do céu, a manifestação do teu poder e a paz que nenhuma escassez pode roubar. Espírito Santo, desperta neste lar o poder da gratidão verdadeira, aquela que reconhece tua presença em cada detalhe da vida. Que cada morador aprenda a agradecer não apenas quando recebe, mas também quando espera, porque a fé agradece antes do milagre acontecer. Remove o hábito de reclamar e substitui por palavras que edificam e atraem bênçãos. Que a boca que antes murmurava agora proclame louvor, e que os olhos que antes viam escassez passem a enxergar abundância. Espírito Santo, ensina que a gratidão é a chave que abre portas invisíveis e que o coração grato é solo fértil para novas vitórias. Que esta casa viva envolta em gratidão constante e que cada gesto de reconhecimento se transforme em movimento do teu poder. Espírito Santo, entra neste lar e sela uma nova aliança de provisão, abundância e fidelidade. Que cada palavra liberada até aqui se transforme em verdade viva e permanente sobre esta casa. Estabelece tua presença como guardiã de cada canto e que nenhum sinal de escassez volte a encontrar abrigo neste lugar. Que a tua luz brilhe nos caminhos financeiros, nas decisões profissionais e nos planos familiares, guiando todos os passos com sabedoria. Espírito Santo, marca esta família com a certeza de que a provisão não é algo passageiro, mas uma promessa contínua que se renova dia após dia. Que o que antes era luta se torne testemunho e o que era desespero se converta em louvor. Espírito Santo, transforma este lar em território sagrado, onde a prosperidade não se baseia em acúmulo, mas em plenitude. Que a mentalidade da falta seja substituída pela consciência da suficiência em ti. Abre os olhos espirituais desta casa para que vejam as oportunidades que surgem mesmo em tempos difíceis. Dá discernimento para administrar as bênçãos, humildade para compartilhar e sabedoria para semear. Que a abundância que chega aqui não gere orgulho, mas compaixão. Que a riqueza não produza vaidade, mas generosidade, e que toda conquista seja devolvida em gratidão e louvor. Espírito Santo, mantenha o fluir constante da tua provisão. Que o trabalho prospere, que os negócios se multipliquem e que os projetos nasçam com propósito e sejam conduzidos com retidão. Guarda esta família de perdas, enganos e associações prejudiciais. Que nenhuma força contrária tenha poder de roubar o que foi conquistado com fé e suor. Declara sobre este lar uma colheita contínua em que cada semente plantada com amor e esforço floresça no tempo certo. Que o resultado desta fidelidade ultrapasse gerações e que os filhos e netos também vivam sob o mesmo favor que hoje é estabelecido. Espírito Santo, renova os votos de fé entre ti e esta casa.
Que a confiança em teu poder seja inabalável, mesmo diante de desafios. Ensina esta família a buscar mais o doador do que o dom, mais a tua presença do que o milagre, mais o propósito do que o resultado. Que o coração permaneça sensível à tua voz e nunca se perca no conforto das bênçãos. Que o nome do Senhor seja honrado em cada conquista e exaltado em cada vitória. Espírito Santo, que o pacto firmado neste dia se torne o fundamento de uma vida guiada pela tua mão, sustentada pela tua sabedoria e abençoada pela tua graça. Espírito Santo, desperta nesta casa o desejo constante de caminhar em integridade. Que a honestidade seja o selo de cada ação e a bondade o reflexo de cada decisão. Ensina-os que a verdadeira prosperidade é aquela que vem acompanhada de paz, equilíbrio e propósito. Que aprendam a ser instrumentos de ajuda, socorro e inspiração para outros lares. Que a generosidade que nasce aqui alcance os necessitados e espalhe esperança aonde houver escassez. Espírito Santo, que a provisão que tu estabeleces nunca se limite a recursos materiais, mas se manifeste também em amor, saúde, harmonia e fé inabalável. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que esta casa está selada sob tua presença e firmada sobre a tua promessa. Que o teu poder continue guiando os passos desta família e que cada amanhecer traga novos motivos para crer e agradecer. Que os dias vindouros sejam marcados por milagres e as noites por descanso e gratidão. Que esta aliança não seja temporária, mas eterna, sustentada pela fé e confirmada pelo teu amor. E quando os desafios surgirem, que a lembrança deste momento seja o lembrete de que tu permaneces fiel. Espírito Santo, renova, multiplica e protege, e que esta casa viva o testemunho de tua fidelidade em cada detalhe da vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo entra em uma casa com poder e autoridade, nada permanece igual. As portas que estavam trancadas se abrem, as fontes que secaram voltam a fluir e o desespero se transforma em fé viva. O resultado desta oração é mais do que bênção financeira, é libertação total. A escassez se retira, o medo se cala e o ambiente é tomado por paz, direção e confiança no agir de Deus. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, e quando isso acontece, o lar deixa de ser um espaço comum e se torna morada do milagre. Este é o tempo da restauração, o tempo em que a provisão divina se manifesta em cada detalhe da vida, devolvendo o brilho ao olhar e a força ao coração cansado. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou o seu coração e te abençoou, não guarde isso só para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos interceder por você e pela sua família. Que o Espírito Santo continue te guiando, renovando e surpreendendo com milagres diários. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida e que cada dia seja um testemunho vivo do seu poder. Até o próximo vídeo.